Olá! Hoje vamos mergulhar numa das exortações mais diretas e urgentes de Cristo lá no Evangelho de São Lucas: vigiai e orai. Mas, veja bem, o nosso foco aqui não é tentar decifrar o fim dos tempos. É, na verdade, entender isso como um guia espiritual, algo profundo e muito prático para o nosso dia a dia. Um verdadeiro antídoto para o coração pesado. E são justamente estas palavras de nosso Senhor que servem de base para toda a nossa conversa. Elas são, ao mesmo tempo, um alerta cheio de amor e uma receita, uma prescrição divina para a saúde da nossa alma. Vamos então analisar cada pedacinho dessa mensagem tão fundamental. A nossa jornada vai ter 5 etapas, tá bem? A gente começa com o aviso de Cristo. Depois vamos fazer um diagnóstico desses pesos que sobrecarregam a alma. Em seguida, vamos entender a imagem do laço universal, descobrir qual é o remédio divino para isso e, por fim, contemplar a esperança de estar um dia de pé diante do Rei. Então, vamos lá. Nosso primeiro ponto é esse aviso para o coração. É muito importante a gente entender que este discurso de Jesus não é um roteiro para o Apocalipse, sabe? É, antes de tudo, um chamado que vale para qualquer tempo. Um chamado para a gente preparar a nossa alma aqui e agora. E essa visão, ela já era compartilhada lá nos primeiros séculos do cristianismo pelos grandes pensadores da fé, os padres da igreja. Eles não interpretavam essas palavras como um convite ao medo, aquele medo que nos paralisa. Pelo contrário, para eles era um chamado a uma preparação séria, sóbria e ativa. O objetivo, então, não é assustar, mas sim despertar. Despertar daquela sonolência espiritual, sabe? Daquela indiferença que às vezes se instala na nossa rotina. E esse despertar nos leva direto ao diagnóstico que o próprio Cristo faz. Nesta segunda parte, a gente vai olhar de perto para os pesos que ele identifica como problema central, o coração que está sobrecarregado. O que Cristo aponta aqui é algo fundamental: a localização do perigo. A ameaça principal não são as catástrofes lá fora, mas uma corrupção que acontece aqui dentro. Na linguagem da Bíblia, o coração é o centro da pessoa. É onde moram a nossa vontade, as nossas decisões. É ali, dentro de nós, que a verdadeira batalha espiritual acontece. E Cristo é bem específico sobre quais são esses pesos. Primeiro, ele fala da glutonaria e embriaguez. Isso aqui é um símbolo claro daquela busca sem freio por prazeres que acabam anestesiando a nossa razão, nos deixando meio cegos para as coisas do espírito, a alma fica pesada, vulnerável. E o segundo peso são os cuidados da vida. Não se trata de cumprir com as nossas obrigações, mas daquela ansiedade que corrói, sabe? Aquela preocupação excessiva com bens, com status, que acaba dividindo nosso coração e nos afastando da confiança em Deus. E só para a gente aprofundar um pouco, a palavra original no grego para isso é kraipale. E ela significa bem mais do que só comer demais. Ela se refere àquela sensação de dissipação, sabe? Aquela ressaca moral que a gente sente depois de se entregar a prazeres que, no fundo, são vazios. É um estado de torpor que nos impede de estar realmente alertas. Agora, vamos para a terceira parte. Aqui, Cristo usa uma metáfora muito forte para descrever a natureza do juízo. Ele o chama de o laço universal. A imagem do laço, ou laqueus, em latim, é muito poderosa. Pensa só, uma armadilha não manda aviso. Ela pega a presa de repente, justo quando ela está distraída vivendo a sua rotina. É exatamente essa imagem que Cristo usa para o juízo. Ele vai chegar de repente sobre um mundo que está, em grande parte, adormecido e despreparado. E o ponto central é este: Cristo não abre espaço para exceções. O laço virá sobre todos. O juízo é uma realidade universal que cada ser humano, sem exceção, vai ter que encarar. E é justamente diante de um perigo tão certo e tão universal que a misericórdia de Cristo nos oferece uma saída. Isso nos traz direto para a quarta parte, o remédio divino. Depois de dar o diagnóstico e o aviso, nosso Senhor nos entrega a receita. Um antídoto com 2 partes para o coração pesado. Aqui a gente vê o contraste de uma forma bem clara. De um lado, temos o coração pesado, desordenado, sonolento, apegado demais às coisas da terra. E do outro, o coração vigilante, que tem seus afetos em ordem, que está desperto para a realidade espiritual e elevado para Deus. O remédio que Cristo oferece busca nos levar desse primeiro estado para o segundo. A primeira parte do remédio é vigiar. E a vigilância cristã não é uma espera passiva de braços cruzados.
Como ensina o mestre espiritual Lorenzo Scupoli na sua obra clássica, O Combate Espiritual, vigiar é a postura ativa de um soldado no campo de batalha. É estar sempre de sentinela, com os olhos da alma bem abertos para as armadilhas do inimigo. Só que essa vigilância seria impossível sem a sua parceira inseparável, a oração. A oração é o que dá força para o soldado lutar. Se a vigilância é a armadura, a oração é o poder divino que nos fortalece por dentro, que abre a nossa alma para receber a ajuda de Deus. Então, como a gente pode cultivar esse espírito na prática? A tradição nos dá um plano bem concreto. Primeiro, um exame de consciência diário. O que foi que pesou no meu coração hoje? Segundo, reservar um tempo na semana para oração em silêncio. Terceiro, praticar pequenos atos de sobriedade, como jejuar de algo que nos vicia. E por fim, a confissão, o sacramento que mantém a lâmpada da nossa alma sempre acesa. E toda essa disciplina espiritual nos prepara para o resultado glorioso da nossa jornada, que é poder estar de pé diante do Rei. Esse é o grande objetivo. O objetivo de toda essa luta é ser considerado digno. E aqui o grande Santo Agostinho nos ensina que essa dignidade não é algo que a gente conquista com as nossas próprias forças. É um dom, um presente da graça de Deus que eleva e aperfeiçoa a nossa liberdade. Nós colaboramos, claro, mas a dignidade em si é um presente. E a expressão final, estar em pé, ou stathenai, em grego, tem uma beleza teológica incrível. Não é a postura de um réu apavorado diante do juiz. É a postura daquele que foi justificado, que é acolhido com confiança, sem vergonha. É a postura de um filho que encontra o pai, não de um criminoso que encara o seu juiz. E é o mesmo Santo Agostinho que vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo com uma pergunta muito profunda. Ele pergunta: que amor é esse por Cristo que tem medo da sua vinda? Ele nos desafia a transformar o nosso medo em uma alegre expectativa. Afinal, se amamos o Senhor, por que teríamos medo do encontro com Ele? E assim, a gente entende, a disciplina de vigiar e orar não serve para nos deixar ansiosos, mas para nos libertar. Ela transforma aquele medo do juízo na esperança alegre do encontro definitivo com o próprio amor, que é Deus. E a gente termina com essa pergunta para a nossa reflexão. A jornada da vida espiritual, guiada por essas palavras de Cristo, é uma jornada para aliviar o coração de todos os pesos que o prende aqui na Terra. A questão que fica então para cada um de nós é: o nosso coração está leve o suficiente para esse encontro final?